Olá, meus amores do 7º ano. A Pro está de volta com mais uma aula, certo? E a aula é a aula de número 13. E nós temos como tema dessa aula o quê? Estudar sobre verbo. Verbo, parte 2. A gente vai dar continuidade ao estudo de verbo, ok? Então, antes da gente dar continuidade a esse estudo sobre verbo, a Pro vai só revisar o que deu em outra aula, que foi a primeira parte de verbo e a definição do que é verbo, porque tem muita gente ainda e quando diz assim, identifique o verbo na oração, aí tem dúvida de identificar. Então, verbo ele é a palavrinha, ou seja, variável, que ele pode ser conjugado no presente, no pretérito ou no futuro. E essa palavrinha ela pode indicar ação, estado ou fenômeno da natureza, certo? Então, quando indicar uma ação, a palavrinha indica a ação que foi feita pelo sujeito, você já sabe que ali é um verbo, certo? Então, vamos lá, ó. A gente estudou também em aula anterior sobre verbo no início, no estudo sobre verbo, a gente estudou o quê? Os tempos. Quais são os tempos do verbo? Você já é para estar sabendo. Então, o tempo do verbo: presente, pretérito e futuro. Modo do verbo: modo indicativo, que o verbo indica algo concreto, uma certeza. Modo subjuntivo, que o verbo vai indicar o quê? Uma dúvida, algo incerto. Modo imperativo, o qual o verbo indica o quê? Indica uma ordem ou um pedido. Estudamos as conjugações do verbo. Quais são as conjugações do verbo? São 3. A primeira em que o verbo termina em AR, a segunda que termina em ER ou OR e a terceira que termina em IR, certo? E também a gente estudou nessa primeira parte de verbo as formas nominais do verbo. Quais são elas? Eu tenho a forma nominal infinitivo, gerúndio e particípio. Pro, quando é que eu sei que o verbo está no infinitivo? Quando aquele verbo terminar em R, isso mesmo. Quando é que eu sei que ele está no gerúndio? Quando ele termina em quê? Isso aí, em NDO ou NDA. E particípio, ele termina em DO ou DA, certo? Então, vamos ao nosso assunto sobre verbo, que a gente só estava revisando o que estudou em aula anterior. Então, nessa segunda parte de verbo, a gente vai estudar a estrutura do verbo. A estrutura, como é que ele é formado, aquela palavrinha, ok? Então, ó, a estrutura do verbo, primeiro, o verbo é constituído por 3 pequenas partes. Então, a estrutura do verbo é essa, certo? Ele é constituído por 3 pequenas partes. Então, quais são essas 3 pequenas partes? O radical, a vogal temática e a desinência. Então, o verbo é estruturado da seguinte forma, por essas partes: radical, vogal temática e desinência. E que agora a gente vai ver a definição e exemplo de cada uma dessas partes. Então, vamos lá, ó. O que é radical, gente? Não é um esporte bem radical que causa adrenalina, que faz sua adrenalina subir. Não. Radical é a parte da estrutura do verbo que tem seu significado básico. Para facilitar o aprendizado do que vocês têm que saber o que é o radical realmente, eu sempre costumo dizer que radical é aquela parte do verbo que o quê? Que se repete. Se repete como, Pro? Por exemplo, se eu tenho o verbo cantar, que está no infinitivo, termina em R, eu vou conjugar ele na primeira pessoa do presente, ou então na primeira pessoa do pretérito, ou na primeira pessoa do futuro. Eu vou ter 3 tempos diferentes do verbo cantar, que no presente vai ficar eu canto, no pretérito eu cantei e no futuro vai ficar eu cantarei. Quando você escreve, falando assim, dá para entender, mas quando você escreve o verbo cantar, qual é a parte que se repete desse verbo? Se você observar, a parte que se repete são as letrinhas. Quando eu digo eu canto, no final terminou em O. Aí, cantarei, termina em quê? Em rei, cantarei. Então, a parte que se repete, se vocês observarem, é até a letrinha T. Logo, essa parte que se repete, eu vou chamar de radical. Por quê? Porque é através do radical que eu posso
conjugar o meu verbo em outros tempos e também em outras pessoas, certo? Vamos ver isso aqui na prática, que a Pro só estava falando. Olha só, a Pro não colocou o verbo cantar, mas colocou o verbo conquistar. Observe que o verbo conquistar está na forma nominal de infinitivo, porque termina em R. Quando eu conjuguei o verbo conquistar no pretérito, pretérito o quê? Pretérito perfeito, eu conjuguei os dois aqui também nos dois pretéritos, pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Observe que conquistar no pretérito perfeito, no caso, primeira pessoa do singular, que sou eu, vai ficar eu conquistei, certo? Já aqui no pretérito imperfeito, eu conjuguei na terceira pessoa do singular, que é ele ou ela. Vai ficar ela conquistava ou ele conquistava. Observe que a parte que se repete do verbo, que eu costumo dizer que é o radical, observe que ficou repetido até onde? Até a letrinha T. Aqui, ó, já mudou, a terminação aqui era AR, a terminação aqui no pretérito perfeito terminou em EI, e a terminação no pretérito imperfeito terminou o quê? Em AVA. Então, o que não mudou, o que ficou repetido, foi apenas até a letra T, e essa parte que se repete chama-se radical, que radical é a parte significativa básica da palavra. Através do radical, eu posso conjugar o verbo em outras pessoas e em outros tempos, ok? Vamos agora entender a outra pequena parte do verbo. Então, a outra pequena parte chama-se vogal temática. Gente, quando a gente aprende a identificar o radical, certo? Não tem como a gente não identificar a vogal temática. Por quê? Porque a vogal temática é a vogal que vem depois do radical e ela indica a conjugação do verbo, certo? Então, só basta vocês botarem na cabecinha de vocês que vogal temática é aquela vogal que vai vir logo depois do radical. Não tem erro, certo? Vamos ver aqui o exemplo. Tomando como exemplo ainda o verbo conquistar. Eu peguei ele no modo, ou aliás, na forma nominal, não é no modo. Não posso falar modo, né? Que eu não estou falando de modo do verbo. Aqui é forma nominal. Então, a forma nominal do verbo conquistar está no infinitivo porque termina em R. Observe que, ó, conquistar. Eu tenho o radical, a gente aprendeu que o radical de conquistar é até a letrinha T, não é isso? Logo, a vogal que vem depois desse radical vai se chamar o quê? Vogal temática. Não tem como vocês errarem, certo? A vogal que vier depois do radical, basta apenas vocês saberem identificar o que é o radical do verbo. Sabendo identificar, a vogal que vier depois dela já sabe que vai se chamar, aliás, vogal temática. Agora a gente vai para a última parte do verbo, que é a desinência. A desinência é a parte do verbo que vai indicar justamente o quê? Ele vai indicar a pessoa, se é a primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural. Vai indicar também o modo, quais são os modos do verbo que a gente viu bem no início. Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Também vai indicar o tempo, quais são os tempos do verbo. Quais são? Tempo, pretérito, presente, futuro. Aliás, presente, pretérito e futuro. E também o número do verbo. Quando eu falo em número do verbo, eu quero falar de quê? De singular e de plural. Quando eu tenho a pessoa do verbo, eu digo que é primeira pessoa do singular ou primeira pessoa do plural, certo? Então, as desinências, elas servem para isso, para indicar a pessoa, o modo, o tempo e o número do verbo, ok? Vamos ver aqui, tomando como exemplo ainda o verbo conquistar. Ó, eu coloquei, conquistaram. Eles conquistaram o ambiente, então conquistaram a turma. Então, eles conquistaram a turma. O verbo conquistaram, observe que está indicando que a terminação rão indica o quê? É a desinência. Se você observar, ó, rão, conquistaram, certo? Então, essa parte aí chama-se desinência, certo? Que essa desinência, né,
A desinência irão vai indicar o quê? Indicar o modo, que é o modo indicativo, vai indicar o tempo, que quando eu digo conquistaram, está indicando o tempo pretérito. Vai indicar a pessoa, quando eu disse eles conquistaram, eu estou indicando o quê? A terceira pessoa de quê? Do plural. Logo, quando eu falo plural, essa palavrinha plural, eu já estou indicando o número do verbo. Então, quais são as partes, ou seja, como é estruturado o verbo, a partezinha de cada verbo. Então, o verbo ele é estruturado por 3 partes. Quais são elas? Radical, vogal temática e desinência. Não esqueçam, certo? Então, é essa a estrutura do verbo. Nossa aula termina aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula.